Marilena, vereadora Marilena. Muito bem, vamos dar início à nossa sessão ordinária, já com o registro da totalidade dos senhores vereadores presentes. Vamos dar início a esta sessão ordinária sob a proteção de Deus. Solicito à senhora primeira secretária proceder à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente, temos projetos de lei complementar, projetos de lei também. O primeiro deles é um projeto de lei complementar de autoria do vereador Dr. Paulo Sérgio Martins, que altera o Código de Obras e Edificações para prever porta giratória em agências bancárias. Projeto de lei de autoria do prefeito Miguel Haddad, que autoriza a parceria com a Multiplan Empreendimentos Imobiliários Sociedade Anônima para a construção de prédio para a Unidade Básica de Saúde do bairro Anhangabaú. Projeto de lei de autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias, que exige o símbolo da SAF Brasil no rótulo dos vasilhames de bebidas alcoólicas. Projeto de lei de autoria do vereador José Dias, que exige das farmácias que participam do programa Farmácia Popular do Brasil a divulgação dos remédios que o integram. De autoria do vereador Durval Orlato, projeto de lei que declara de utilidade pública a comunidade terapêutica Casa do Oleiro. De autoria do vereador Marcelo Gastaldo, projeto de lei que denomina Antônio Galvão o Centro Comunitário do Conjunto Habitacional Morada das Vinhas. Finalizando, temos um projeto de lei de autoria do prefeito Miguel Haddad, que altera a lei para alterar a descrição perimétrica de áreas objeto de reclassificação e permuta, situadas no bairro Ponte São João. Senhor presidente, essa é a matéria que temos abrindo esta 138ª sessão ordinária. Muito bem, senhora primeira secretária. As listas de requerimentos de alçada do plenário, de requerimentos de alçada da presidência e de indicações já foram distribuídas aos vereadores. As listas de correspondência recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para darmos início à ordem do dia. Vereadora Marilena Negro e vereador Paulo Sérgio. Com a totalidade dos senhores vereadores, portanto, havendo número legal, vamos passar a nossa ordem do dia. Tendo a ata da 137ª sessão ordinária, realizada em 28 de fevereiro de 2012, permanecida à disposição dos vereadores pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Primeiro item da nossa ordem do dia é o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei de número 11.013 de 2011, de autoria do prefeito Miguel Haddad, que regula casos de vedação de nomeação para cargos em comissão. Está em discussão o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação. Com a palavra o novo vereador Nivaldo Ramos de Freitas. Senhor presidente, nobres pares,
público que nos acompanha, um bom dia a todos. De início, a matéria da ordem do dia, o parecer contrário da Justiça e Comissão, contrário da Comissão de Justiça e Redação, do projeto do prefeito aí que regula casos de vedação de nomeação para cargos em comissão. O projeto traz algumas proibições para a nomeação de cargos em comissão na administração direta, indireta ou fundacional nas hipóteses previstas na Lei 135 de 2010, ou seja, a Lei da Ficha Limpa. A única adaptação foi na questão do prazo. Enquanto na Lei da Ficha Limpa é analisado o histórico da pessoa em 8 anos, o projeto em questão do senhor prefeito, ele diz que é apenas análise de 4 anos. A Lei da Ficha Limpa altera a Lei Federal 64 de 90, conhecida como Lei das Inexigibilidades, e desta forma o projeto em questão objetiva aplicar também aos cargos de comissão. A consultoria, ela deu aí um parecer contrário ao projeto. Analisado, foi proposto ao prefeito que suspendesse a tramitação até o julgamento final de inconstitucionalidades das ADINs contra a Lei 135 de 2010. Na ocasião, conforme solicitado, foi dado prosseguimento da mesma forma, não foi aí interrompido a tramitação desta lei. Assim, na época, a Consultoria Jurídica da Casa analisou o projeto com os mesmos poréns que estavam sendo levantados na Lei 135 de 2010. Mas teríamos várias considerações a fazer, mas, no entanto, nós vimos agora a aprovação da lei pelo Supremo Tribunal Federal, que decidiu que a Lei da Ficha Limpa é constitucional e valerá para as eleições deste ano, ou seja, a Suprema Corte confirmou a validade da lei. Com isso, podemos entender que as questões acima apontadas pela Consultoria Jurídica da Câmara em seu parecer devem ser revistos. Então, aqui há um entendimento, nobres pares, que anterior não tínhamos a lei aprovada, não tínhamos já esse parecer se ela seria constitucional ou não. Agora, com a aprovação conforme a decisão do Supremo, passa a ser constitucional. No entanto, nós temos outros apontamentos, que devem ser levados em consideração. Mesmo se considerarmos que a lei é legal, estamos impondo a funcionários comissionados que têm a conduta pautada pela lei de improbidade. Então, os cargos nomeados seriam regrados pela lei da improbidade administrativa, que é a Lei 8.492 do mesmo ano 92, que uma conduta aplicadas a cargos eletivos, que seria diferente, que seriam pautados pela lei da inexigibilidade. Então, que é a Lei 64 de 1990. Ou seja, a lei da improbidade administrativa já nos diz em que casos os funcionários comissionados deveriam ser impedidos de assumir perda do cargo, que são os casos de trânsito julgado ou condenação. Aí que está a diferença. Nesta nova lei, quem for condenado já por colegiado, já não pode concorrer. Agora, quem estiver entrando no caso já pela improbidade administrativa, só se houver a condenação final, se eu estiver enganado. Não é isso, doutor Fernando Bard, que é advogado e tem, inclusive, no seu parecer exatamente isso. E é o que vimos observando. Então, esta é a diferença. Porém, hoje ainda, senhor presidente, está aqui, eu vi uma matéria importante no jornal, dizendo que o deputado Marqueselli, do Partido Trabalhista Brasileiro, do PTB, ele está pedindo que a ficha limpa, ela também seja aplicada aos servidores. A resolução veta a contratação de servidores que foram condenados por crimes, como improbidade administrativa, crimes eleitorais, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, ou ainda quem for demitido por serviço público, por falha administrativa ou por decisão judicial. Pela proposta, todos os servidores deverão apresentar a declaração de que não se enquadra em nenhuma dessas condições. Pela resolução, o prazo de inexigibilidade de servidores na Câmara será de 5 anos. Então, ele está estendendo também. Agora, acho que a tendência é esta, estender aos comissionados, aos agentes políticos todos. Por essa razão, eu acho que
temos que rever, sim, a posição jurídica e, no caso aqui, dar chance para que a lei continue tramitando. Portanto, eu vou votar aí este parecer, que deveríamos ser contrário. Eu vou votar a favor. Vou votar contra o parecer contrário, porque a tendência é estender também, nesse futuro próximo, pelo que a gente está vendo os parlamentares lá em cima, que se também aplique a todos, eletivos ou os agentes políticos. Portanto, senhor presidente, são essas palavras do vereador Val. Muito obrigado. Continua a discussão. Parecer contrário, com a palavra o vereador Fernando Manuel Bardi. Senhor presidente, senhores vereadores, público que aqui hoje nos acompanha, que também nos acompanham pelas redes sociais, pela imprensa, a modo geral, trata-se do projeto de lei número 11.013 do prefeito municipal, que regula casos de vedação de nomeação em cargos em comissão. Qual é o objetivo do prefeito? O prefeito, quando mandou esse projeto para casa, pretendeu o seguinte: estabelecer um critério, mais um critério para a nomeação de servidores públicos em cargos em comissão. Todos nós sabemos que existem dois tipos de servidores. Um deles, contratados mediante concurso público, como de fato deveria só haver, tá? Mas por uma questão de conveniência política e de oportunidade, o prefeito pode, inclusive dentro da lei, nomear servidores em comissão, cargos de confiança, pessoas nas quais ele confia, pessoas nas quais ele deposita confiança, outorga uma parcela do seu poder político para que essas pessoas possam assim exercer um cargo junto à administração municipal, como se funcionários públicos fossem. No entanto, com uma única diferença: eles não passaram por um processo seletivo, não passaram por um concurso público. É assim que acontece com os secretários, por exemplo. Ao invés do prefeito escolher os funcionários daqueles que são do quadro de carreira para ocupar um cargo de secretariado, ele escolhe pessoas que tenham, na sua ótica, capacidade técnica e nas quais ele deposita confiança suficiente a ponto de dar a eles o status, por exemplo, de secretário municipal de outra pasta. Aqui o prefeito estabeleceu mais um critério para vedação da contratação de cargos em comissão, estabelecendo isso num consenso, num diapasão nacional, de que pessoas que tenham antecedentes criminais não podem ser nomeados. É a popularmente conhecida e chamada lei da ficha limpa, que é uma tendência, inclusive hoje já foi votada a nível federal. Existem restrições, inclusive, que vão ser vistas nas próximas eleições. Inclusive candidatos, notórios candidatos na nossa cidade, não vão poder concorrer na próxima eleição, porque não dispõem desse critério da ficha limpa. Outorgam, trazem consigo antecedentes criminais, não vão poder concorrer, vão tentar registrar sua candidatura e vão ser obstaculizados, vão ser impedidos de concorrer exatamente por conta de não disporem dessa característica, dessa condição de ter antecedentes criminais, não ter antecedentes criminais. Quando o prefeito propôs esse projeto de lei, ainda estava em tramitação no Congresso Federal a chamada lei da ficha limpa. Por isso que a Comissão de Justiça e Redação, vereador Val, deu um parecer contrário, porque ela não encontrava o quê? Suporte na lei federal. O prefeito, na verdade, quis se antecipar. Ele quis, olha, vamos votar em Jundiaí primeiro uma lei impondo essa condição ou proibindo a contratação de pessoas que ostentem antecedentes criminais em órgão colegiado. Para vocês poderem entender, não basta a simples condenação do cidadão em primeira instância por um juiz singular, ele precisa ter uma condenação num órgão colegiado, pelo menos no Tribunal de Justiça, por exemplo, do Estado de São Paulo, ainda em que pese pendente uma solução final, quando existe recurso aos tribunais superiores, ao Superior Tribunal de Justiça e até ao Supremo Tribunal Federal, que em última instância é o órgão máximo da justiça no país. O que fere, para quem estudou um pouco de direito, ou para quem tem um mínimo de conhecimento de direito, fere um princípio basilar constitucional do princípio do estado de inocência. Essa é uma verdade. Tem gente fazendo a apologia da Vestal, como se a Virgem fosse, querendo impedir que pessoas que ainda estão sendo processadas, tê-las como condenadas.
E isso alcança qualquer um de nós, porque qualquer um de nós que responde a um processo tem o legítimo, por mais culpa que tem em cartório, tem o legítimo direito de defender até a última instância a sua condição de inocente e tentar provar o contrário. O meu medo é que nessa onda, nessa onda de pureza que ataca o nosso país, você tenha tribunais que, por um interesse político ou outro, manipulados ou não, como a gente está vendo agora, o Conselho Nacional de Justiça criticando o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, você tem órgãos colegiados que, por um interesse político, venham atacar, e às vezes até numa infundada acusação, venham atacar o cidadão que pretende se legitimar politicamente. E isso é algo sério. Eu, que estudei direito, tenho vontade de rasgar meus livros e perguntar para meus professores, alguns deles já falecidos, se eu aprendi errado. Se, por exemplo, eu tenho que ter como culpado o sujeito que ainda está sendo processado. Isso é antecipar o tempo. Se ele é culpado e foi condenado, com trânsito em julgado de sentença condenatória, aí está a prova da sua culpa. Aí sim está a prova da sua culpa. Mas julgar antes é fazer mais ou menos o que a Igreja Católica fez na época da Inquisição, Você, meu amigo, você está com Deus, tá? Pula de cima do prédio. Se você não se esborrachar lá embaixo, você não é herege, você é sagrado. Se você se esborrachar, você é herege. Então, quer dizer, como a gente não voa, e como caindo do prédio você vai se esborrachar lá embaixo, era fatal. Então é mais ou menos o que está para acontecer. Voltando ao projeto, senhores, para que possam entender os senhores vereadores, e eu solicito que mantenham o veto, porque ele está calcado na lei. O prefeito, em que pese a mais boa vontade de emprestar à administração pública o cuidado e o zelo de não ter nos seus quadros pessoas que ostentem antecedentes criminais, ainda assim, quando ele fez a proposta não estava calcada na lei superior. Hoje existe uma lei federal que pode ser seguida pelo município, pode até ser melhor adaptada. Quando ele propôs o projeto, daí porque o nosso parecer contrário, não havia legislação federal, portanto não havia suporte jurídico para sustentar, em que pese o legítimo interesse do senhor prefeito. Por isso que a Comissão de Justiça e Redação deu um parecer contrário, sustentando exatamente essa condição de que, à época, não havia legislação federal, ao contrário, ela estava em trâmite, e daí porque a nossa objeção à iniciativa do prefeito. O que ele pode fazer agora são duas hipóteses: ou simplesmente seguir a lei federal que já foi aprovada, ou adaptar melhor essa lei, com um novo projeto de lei, adequado, ajustado ao que comanda o ordenamento jurídico federal. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores e público aqui presente. Muito bem. Nobre vereador Fernando Manuel Bartes. Continua a discussão. Parecer contrário, com a palavra o vereador Durval Lopes Forlato. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, o projeto de lei regula casos de vedação de nomeação para cargos em comissão. Ou seja, como já foi dito aqui, pretende-se no âmbito municipal evitar contratação de secretários, diretores e demais cargos comissionados, caso eles tenham ficha suja. É a adoção das regras no âmbito do município para a contratação dos demais cargos comissionados. É justo, recebeu um posicionamento desfavorável, como já foi dito aqui, em função do Supremo não ter tido julgado como legal esta lei federal. Agora, em tendo julgado como legal, ou seja, admite-se que a lei da ficha limpa vale e tem toda a sua constitucionalidade, ou seja, essa lei não fere a Constituição, daí ela possa ser aplicada em todas as esferas de governo. Portanto, aquilo que antes não tinha amparo jurídico aqui na Câmara, passa a ter amparo jurídico a partir de agora. E, ao rejeitarmos o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação, o projeto pode continuar tramitando e virar lei no município, evitando contratações de cargos comissionados cuja ficha seja muito duvidosa, para não dizer, no antônimo de limpo, seja uma ficha suja.
Mas eu queria fazer um paralelo aqui para dizer que na sociedade brasileira, paulista, jundiaense, na sociedade em geral, às vezes tem algumas leis que nos despertam a responsabilidade enquanto sociedade. Porque se eu fosse explicar para um amigo da Alemanha, se eu fosse explicar para algum amigo japonês, que aqui no Brasil, nas cidades, os políticos têm que ser honestos, têm que ter ficha limpa para concorrerem, eles não iam entender. Eles iam dizer, mas não é óbvio? Não é tão óbvio que para você concorrer a um cargo público você tem que ter ficha limpa? Então, por que tem que ter uma lei para dizer, olha, aquele cidadão é ficha limpa? Até onde é limpo e da onde para frente é sujo? Eu penso que, independente do julgamento desse cidadão que se põe a concorrer a um cargo público, a pessoa que tem 2, 3, 4 processos em trâmite contra si por conta de alguma propensa irregularidade, ele já tem sob si alguma suspeição, já tem alguma suspeita sobre ele. Caberia à sociedade, portanto, fazer a filtragem nas urnas, né? Não precisava de lei. É assim que acontece no Japão e é assim que acontece na Alemanha. Lá não tem lei de ficha limpa. Você não precisa ter uma lei para dizer que o cidadão pode concorrer a uma eleição. Isso já é o óbvio. Se ele concorre e a ficha dele é suja, ele não é eleito. Mas isso não vem ocorrendo no Brasil. Assim como outras leis que a gente devia pensar também, né? O Estatuto da Criança e Adolescente completa 22 anos agora em julho deste ano. A gente precisa criar um estatuto para dizer assim, olha, a sociedade precisa amar nossas crianças. Na Alemanha não tem estatuto da criança e adolescente, não tem estatuto do idoso para dizer, sociedade, vocês precisam amar seus idosos. Isso está na lei geral, porque faz parte da sociedade cuidar dos seus idosos, cuidar das suas crianças. Portanto, na nossa sociedade, a gente precisa ir criando leis para fazer muitas vezes o que a própria sociedade deveria fazer no seu dia a dia. E a lei da ficha limpa é uma delas. Você tem que ter uma lei para dizer, olha, aquele sujeito não pode concorrer às eleições. Sendo que ele poderia inscrever o nome e a sociedade negar o voto a ele simplesmente por ele não ser uma pessoa que esteja tão apto assim para representá-lo. Mas no Brasil a gente vê bandidos serem eleitos. Então a gente tem que criar a lei de ficha limpa. Paciência, é a nossa sociedade, é a nossa realidade, e as leis têm que acabar se adequando a uma sociedade que ainda tem muito a evoluir no sentido de fazer a depuração da forma de viver, da forma de conviver, inclusive na política. Portanto, o presente projeto de lei, que não vamos dizer, singular, eu tenho uma proposta de emenda à lei orgânica anterior a essa, de número 99, tramitando aqui na Câmara de Jundiaí, prevendo a lei de ficha limpa para diretores, secretários também. O prefeito acabou enviando, porque em todas as cidades tem se pensado nisso, e ele acabou enviando para casa e, por conta daquilo que já foi dito, recebeu alguns pareceres desfavoráveis, porque o STF não tinha julgado. Julgado agora, eu entendo ser bastante oportuno que nós rejeitemos o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, para que o projeto continue tramitando e a gente tenha ficha limpa aqui na cidade, retroativa a 1 de janeiro de 2009, não é? Porque assim a gente não coloca suspeição nenhuma sobre nenhum cargo comissionado, secretário ou diretor da atual administração, porque se você retroage isso, automaticamente você já vai ver quem é que tem ou não condições de permanecer no atual governo, caso tenha ocorrido algum descuido de ter sido contratado sem ter checado adequadamente essas questões. Então é nesse sentido que eu entendo bastante oportuno que se rejeite esse parecer da Comissão de Constituição e Justiça, para que ele tramite e nós tenhamos na cidade a lei da ficha limpa, que é bastante oportuno para a gente moralizar cada vez mais o serviço público. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Durval.
Continua a discussão. Ao parecer, com a palavra o vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, trata-se da verificação do parecer contrário ao projeto de lei que regula a casa de vedação de nomeação para cargos de comissão do senhor prefeito municipal Miguel Haddad, projeto de lei esse número 11.013. Faço parte da Comissão de Justiça e Redação, juntamente com o vereador Doca, o vereador Bardi, que é o presidente, e a vereadora Ana Tonelli, e, à época, nós verificamos que o projeto era ilegal, apesar de ser um projeto de boa consistência, um projeto realmente de necessidade. Aí nós ficamos nesse impasse agora, né? Então, por isso que eu falo que essa Câmara aqui não é só técnica, ela é política também. Vamos, entre aspas, manter o parecer contrário da Justiça e Redação ou vamos deixar que a lei entre em vigência? Então, mas aí, vereadora Ana, como a senhora mesmo falou, nós ficamos naquele, né? Não vou votar mais nada ilegal. Então, fica nesse impasse. Como somos uma Câmara política também, eu vou ser sincero com os senhores, nem sei o que eu vou fazer ainda. Na hora H que a gente vai pensar que o projeto é de extrema importância, apesar de que, dentro desse projeto, eu particularmente sou contra os cargos em comissão, a não ser os de secretário e de diretores, porque senão cria uma... né, não acho justo que a pessoa entre para o serviço público, seja ele municipal, federal ou estadual, sem o devido concurso público, ou seja, passa-se na frente de muita gente, cria-se uma insegurança jurídica também. Ocorre que, como o projeto de lei meu que eu iria apresentar hoje se tornou inócuo, a mesma coisa esse prefeito Miguel Haddad, que vedava o consumo de fumo nos locais que especifica e dá outras providências correlatas. Era um projeto meu de 2009, anterior ao projeto de lei estadual, né? A lei antifumo, e eu retirei hoje por se tornar inócuo, uma vez que já existe a legislação. Existe hoje a legislação, como já bem falou o vereador Fernando Bardi, sobre o presente tema. Mas, à época, ele era ilegal e inconstitucional, razão pela qual nós, da Comissão de Justiça e Redação, demos o parecer contrário ao senhor prefeito. Porém, é um projeto bom, mas dentro do bojo desse projeto existe ainda a eventual condenação em primeira instância, ou seja, do juízo singular, de pessoas que podem ter a ficha suja. É aqui um ponto que poderia haver uma emenda e se passasse para se coadunar, para que seja igual à legislação federal, da lei da ficha limpa, que fossem órgãos colegiados. Então, é o único óbice que eu encontro no tocante da mantença do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Ou seja, é um projeto de extrema necessidade, é um projeto bom, porém, aparentemente com vício de ilegalidade e inconstitucionalidade, apesar de que a lei da ficha limpa já tramitou e já prospera, segundo o Supremo Tribunal Federal também, em vigência até nessa legislatura. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores, e vamos pensar o que nós vamos fazer. Questão de ordem, presidente. Vereador Paulo Sérgio. Questão de ordem, vereador Tico. Vou usar da tribuna, só para dar um encaminhamento como líder do governo na casa, pela derrubada do parecer contrário, tá ok? Então, encaminhar o voto aos colegas, que possível a gente derrube o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação. Muito bem, vereador Tico. Então, não havendo mais quem queira fazer uso da Questão de palavra. ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Durval Orlato. Não, apenas para deixar claro, eu sei que já deve estar para todos os vereadores, mas em votando sim pelo parecer da comissão, o projeto é arquivado. Votando não, o projeto continua tramitando, uma vez que o motivo da sua ilegalidade já foi sanado pelo STF. Só queria deixar claro isso. Então, eu voto não, porque eu entendo que é importante o projeto continuar tramitando, porque não há mais vícios. Obrigado. Muito bem, vereador Durval Orlato. Esclarecendo ao plenário, então. Muito bem esclarecido pelo vereador Durval Orlato. Vamos colocar em votação o Questão de ordem. Questão de ordem. Só lembrando um detalhe, que é importante ressaltar. A Comissão de Justiça e Redação deu um parecer técnico. E essa lei, uma vez continuando em tramitação, mesmo estando agora apoiada na legislação federal, ainda assim, ela tem alguns pontos em que ela diverge. Precisaria ser adequada por iniciativa do prefeito ou por qualquer um dos vereadores. E lembrar o mais importante, ela tem um caráter retroativo, ela volta para 2009. Então, precisa ver se nós queremos que isso aconteça voltando para 2009. Questão de ordem, vereador Silvermani.
Oportunos esclarecimentos foram feitos. Estarei votando pela derrubada do parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação para que o projeto possa continuar tramitando. Apenas sugiro que esse projeto retorne à consultoria jurídica da Casa para que nós definitivamente sejamos esclarecidos de que todos os vícios de ilegalidade com a recente regulamentação do Supremo agora estejam sanados. Muito obrigado. Questão de ordem. Bem, vereador. Questão de ordem do vereador Paulo Sérgio. Existem pequenos vícios aí que podem ser sanados facilmente através, como o próprio vereador Marcelo Gastaldo estava comentando, por uma mensagem aditiva. Se não haveria a possibilidade, senhor presidente, do saneamento desse projeto para que pudéssemos realmente derrubar o voto do parecer, o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Se fosse adiado um pouquinho, consultado jurídico, acho que não haveria óbice nenhum para que o projeto prosperasse. Então, Questão de ordem. Questão de ordem do vereador Nivaldo Ramos de Freitas. Senhor presidente, no início da minha fala, eu já havia sugerido o que o nobre colega Silvinho Hermani disse, que voltar ao parecer jurídico, uma vez que a lei da ficha limpa foi aprovada depois que foi analisado pelo nosso jurídico. Ou seja, agora é apenas, né, foi até alguém disse equivocado, o veto, não é veto, é o parecer contrário da Comissão de Justiça. Quanto ao mérito do projeto, as modificações, as emendas, a sugerida, agora, se a gente realmente rejeitar o parecer, nós vamos fazer durante agora a tramitação normal, que segue, se não arquivado. Então, eu acredito que a melhor coisa é pôr em votação o parecer. Obrigado, senhor presidente. Só a título de esclarecimento, nós vamos fazer a votação do parecer contrário, né? E aí vamos ver qual é o trâmite que deverá ser seguido. Obviamente, esse projeto, se mantido o parecer contrário, será arquivado, e se o prefeito assim entender que agora caberia encaminhar um outro, ele encaminha. Se rejeitado o parecer contrário, ele seguirá os trâmites normais dentro desta casa, né? Não adianta a gente suspender agora, enquanto não votarmos o parecer contrário, né? Nós temos que nos posicionar a respeito do que nós queremos, se ele será arquivado ou se ele terá o seu trâmite retomado dentro desta casa. Então está em votação o parecer contrário. Muito bem. Com 14 vereadores votando não, um vereador votando sim, esta presidência, que regimentalmente não vota, está rejeitado o parecer contrário ao projeto de lei do número 11.013 de 2011. Portanto, ele seguirá os trâmites normais da tramitação dentro desta Casa de Leis. Questão de ordem, senhor presidente. Para a justificativa de voto, antes da questão de ordem do vereador Durval Orlato, vereador Paulo Sérgio Martins. Eu votei contrário ao parecer. Senhor presidente, senhores vereadores, justificando meu voto, votei contrário, o projeto de lei é bom, como falou o vereador, mas o vereador Bardi tem razão na sua fala, ocorre que, em tramitando, tomara que seja saneado, né, esses problemas que existem no projeto. Então, pediria aos membros do governo conversassem com o prefeito Miguel Haddad, principalmente no tocante a ser condenação por órgão colegiado e não órgão simples, que o juízo singular aí vai destoar. Se ocorrer uma ficha suja em Jundiaí, a pessoa pode recorrer à legislação federal e ser beneficiada. Obrigado, senhor presidente, e obrigado, senhores vereadores. Muito bem, vereador Paulo Sérgio. Questão de ordem do vereador Durval Lopes Orlato. Primeiro, eu gostaria de agradecer o entendimento. Eu acho que o esclarecimento de última hora foi válido, né? O pessoal viu essa possibilidade do executivo, se precisar corrigir alguma coisa, com o projeto em trâmite, né?
E é bom que se entenda que esse projeto em especial diz respeito à contratação de cargos para a Prefeitura. Portanto, como é um poder discricionário do prefeito contratar ou não, mesmo que tenha sido julgado em primeira ou segunda instância, ele pode não contratar simplesmente, independente se foi julgado em primeira ou segunda instância. Então, eu não vejo óbice nesse sentido, porque não se trata aqui de ocupar um cargo eletivo, e sim um cargo de livre nomeação. Portanto, o prefeito pode não contratá-lo, mesmo que ele tiver com julgamento somente na primeira instância. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Fernando Manuel Bardi. Rapidamente, senhor presidente, para justificar meu posicionamento na condição de presidente da Comissão de Justiça e Redação, eu nunca poderia, tendo assinado o parecer, voltar atrás, tá? Volto a esclarecer. No caso da fala do vereador Durval agora, eu quero ver o seguinte: como se trata de livre capacidade do prefeito de nomeação, em retroagindo a lei, ele vai ser obrigado a demitir quem já faz parte do quadro de funcionalismo, que eventualmente tenha já ingressado ou adquirido a condição de antecedentes durante, e vai ser obrigado a demitir. Então não se trata de um critério exclusivo do prefeito municipal, e nós, como membros dessa Casa de Lei, fiscalizadores da ação do Poder Executivo, podemos exigir que ele demita tantos quantos forem os funcionários que, integrando o governo, tenham sido nomeados desde 2009 e que ostentem a ficha suja. E o último detalhe: ainda que em tramitação, da forma como está o projeto, ele continua ilegal. Se não sofrer nenhuma emenda por parte de algum integrante dessa Casa de Leis, ou se ele não for corrigido pela sua origem, ou seja, por parte do prefeito municipal, ainda assim ele continua ilegal e inconstitucional. Mesmo que passe por um novo crivo do jurídico da Casa, ele ainda continua sendo ilegal e inconstitucional. Muito bem, vereador Fernando Manuel Bardi. Senhores, esta presidência irá suspender os trabalhos para que a gente possa fazer a nossa sessão de homenagens, onde nós vamos prestar uma homenagem às mulheres, concedendo a 9 delas o diploma de mulher cidadã Clara Zetlin. E esta é uma homenagem que a Câmara Municipal presta a todas as mulheres, né, pelo seu dia que transcorrerá no dia 8 agora. Estão suspensos os trabalhos por até 1 hora, se necessário, para que possamos fazer a entrega do diploma Mulher Cidadã Clara Zetlin. Muito bem, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente aqui, né, as mulheres que serão homenageadas. Esta presidência, em face da sessão ordinária, ela tem um atual estado para que a gente possa dar esta parada e prestar esta homenagem a vocês, mulheres, aqui na Casa de Leis, que é a concessão e a entrega do diploma Mulher Cidadã Clara Zetlin. O diploma destina-se a critério da mesa e das bancadas partidárias a quem se destacar em área filantrópica, religiosa, educacional, social, cultural, artística, política e profissional, e entrega-se em sessão ordinária relacionada ao Dia Internacional da Mulher, o dia 8 de março. O diploma nasceu da iniciativa da nobre vereadora Ana Tonelli, aprovada pelo plenário dos vereadores, formalizada na resolução 517, de 12 de dezembro de 2006 e incorporada ao regimento interno. Clara Zetlin, inspiradora da homenagem, lutou pela causa da mulher, especialmente da mulher operária, e sobre ela falará a nobre vereadora Ana Tonelli, primeira secretária da Casa. E até, nobre vereadora. Senhor presidente, senhores vereadores, amiga vereadora, as pessoas que nos prestigiam nesta manhã de terça-feira.
Pediria a fineza, se não fosse pedir muito, da atenção. Farei a leitura bem rápida. Algumas pessoas não sabem quem foi Clara Zetkin e o porquê dessas homenagens a algumas das pessoas de destaque, das mulheres de destaque da nossa cidade. Graças a Deus, senhor presidente, temos inúmeras mulheres que se destacam nos seus mais diversos afazeres, trabalhos, enfim, na nossa cidade. Mas apenas uma por bancada a cada ano é homenageada. E elas representam essas mulheres da nossa cidade que um dia irão ocupar aqui esses bancos. Pode demorar de 10, 15, 20 anos, mas em esse projeto, continuando, chegaremos a homenagear todas elas. Pelo menos esse é o objetivo do nosso projeto. Clara Zetkin, nascida Clara Eisner, num 5 de julho de 1857, no início da crise do regime contra-revolucionário que se seguiu à Revolução Alemã em 1848, na cidade de Widerau, na província da Saxônia, no seio de uma família de classe média, tornou-se uma revolucionária profissional desde a mais tenra juventude, nos anos 70, isso do século passado, e assim permaneceu até o final dos seus dias. Seus primeiros contatos com o Partido Social Democrata alemão Wilhelm Liebfrist e August Bebel serão realizados quando estudante na Faculdade de Magistério para Mulheres da cidade de Leipzig. Clara, no entanto, será ganha para a causa operária e para o marxismo pelo seu primeiro marido, um russo, Ossip Zetkin, com quem trava conhecimento através das suas relações com revolucionários russos. Seu ingresso no SPD se dá no momento de maiores dificuldades para os socialistas alemães que enfrentam as famosas leis de repressão da atividade socialista na Alemanha, unificada sob o governo de Bismarck. Como resultado da sua atividade contra a ditadura, é forçada ao exílio na década de 80 e passa aproximadamente 10 anos fora do país, vivendo na Suíça e em Paris, onde entra em contato com as principais lideranças do socialismo internacional. Durante este período, colabora ativamente com o órgão do Partido Social Democrata. Em 1889, participa do Congresso de Fundação da Segunda Internacional em Paris, onde apresenta o relatório sobre o trabalho socialista entre as mulheres e é eleita secretária do Secretariado Feminino daquela organização operária internacionalista. Depois do Congresso, decide voltar à Alemanha, onde já é uma das figuras mais conhecidas e populares do maior partido socialista da época e se destaca na sua ala de esquerda. O SBD atravessa, desde o final da década de 80, uma profunda crise ideológica que se manifesta no surgimento de uma tendência de direita revisionista do marxismo, personificado em uma parte dos líderes do partido, como Eduard Bernstein, George von Vollmer e Eduard David, a qual é combatida tanto pelo centro dirigente, como Karl Kautsky e August Bebel, como pela esquerda de Rosa Luxemburgo e o já veterano Franz Mehring, que serão o círculo de Clara Zetkin dentro do partido. Como dirigente do SPD, ela funda em 82 o jornal Gleichheit, que significa igualdade, como instrumento da luta da mulher operária e se torna sua editora-chefe até a sua expulsão pela direita pró-imperialista em 1916. Além da sua importante atuação como revolucionária contra a degeneração do partido, onde se destaca como parte da minoria da velha geração, que reage efetivamente à política de direita, o nome de Clara Zetkin está ligado indissoluvelmente ao surgimento do movimento de luta das mulheres, em particular das mulheres operárias, como o movimento de massas em escala internacional nos principais países capitalistas do homem. A partir da década de 70, o capitalismo mundial vai entrar na sua última fase de desenvolvimento, que durará até a última década do século, com um acelerado e profundo processo de industrialização que vai caracterizar a segunda revolução industrial. No marco deste processo histórico, verificar-se-á o importante processo de incorporação da mulher à produção,
o qual levará à crise que perdura até hoje, das formas de organização social da família patriarcal que o capitalismo herdou e adaptou do feudalismo ao começar a colocar em xeque, ainda que mostrando totalmente incapaz de eliminar as bases da dependência econômica da mulher diante do homem. A defesa das reivindicações femininas é levantada como bandeira por algumas organizações burguesas e pequeno-burguesas democráticas, mas sobretudo e esmagadoramente pelos partidos socialistas vinculados à Internacional. É, por exemplo, o Partido Socialista da América, dirigido por Eugênio Vedebs, que será responsável pela organização das primeiras manifestações de massa das mulheres daquele país no início do século, tanto na luta pelos direitos trabalhistas da mulher, como pelo sufrágio feminino, que acabarão por consagrar o 8 de março como Dia Internacional de Luta da Mulher. E não foi só Clara Zetkin. Temos aí algumas outras mulheres que defenderam a nossa causa, a causa da mulher. No dia 24 de fevereiro de 1932, as mulheres conquistaram o direito de votar. Este pioneirismo foi liderado por Berta Maria Júlia Lutz, que nasceu em 1894 e faleceu em 1976. Ela se destacou na luta sufragista no Brasil, mas a conquista expressava uma série de limites. Pasmem, o Código Eleitoral Provisório permitia apenas que mulheres casadas, desde que com autorização dos maridos, viúvas e solteiras, com renda própria, pudessem votar. Essas restrições ao pleno exercício do voto só foram eliminadas no Código Eleitoral de 1934. Ainda assim, o Código não tornava obrigatório o voto das mulheres, o que só efetivamente ocorreu em 1946. Vejamos, portanto, meus amigos e minhas amigas, a duras penas, fomos conquistando o nosso lugar. Ainda falta muito, mas se não tínhamos condições de votarmos e hoje podemos até sermos votadas, eu acho que um grande avanço nós conseguimos. E ainda mais iremos conseguir, se Deus quiser, e Ele há de querer, e que a cada dia aumente o número de mulheres, principalmente na vida pública, principalmente nos partidos, principalmente em se candidatando a cargos eletivos. Temos hoje no Congresso Nacional um número mínimo de mulheres, na Assembleia Legislativa não é diferente, e nesta Casa de Leis também não. Vejam, senhoras, vejam, senhores, de 16 cadeiras, apenas 2 são ocupadas por mulheres. A vereadora, minha amiga Marilena Negro, grande defensora das mulheres, grande batalhadora comigo nesta Casa de Leis, e eu, desde 82, e muitos anos aqui estive sendo a única mulher a enfrentar a batalha dos homens aqui dentro. Mas uma coisa é certa, e tenho quase que certeza que a vereadora Marilena não me desmente: nunca fomos discriminadas porque sabemos nos impor, nunca querendo a superioridade, porém querendo a igualdade. Então, em todas as câmaras das quais participei, mesmo daquelas em que era a única mulher aqui dentro, nunca sofri uma discriminação, porque eu entendo que depende de nós, sim. E agora, com muita humildade, mas com orgulho, sim, porque o nome passa para a história, fui a primeira mulher a ocupar a presidência aqui desta Casa de Leis da cidade de Jundiaí, com os votos da mulher e com os votos principalmente dos homens da casa, porque foi unânime a votação. Portanto, principalmente minhas amigas, continuemos nesta luta, não deixemos, não decepcionemos aquelas mulheres de garra e de luta que nos defenderam até a morte. Continuemos nos nossos ideais, nos nossos objetivos. Cumprimento a todas aquelas, uma minoria, vamos repetindo, mas é o que a lei permite, uma por bancada. Cumprimentemos a todas aquelas que estão sendo homenageadas aqui. E cumprimentando essas, estaremos cumprimentando todas as mulheres aqui presentes e da nossa cidade de Jundiaí. Aproveito porque eu acho que veio como um presente, 24 horas depois, mas um presente de aniversário para a professora Cristina Falasco,
que será homenageada daqui a um pouquinho pela bancada do PSDB. Senhor presidente, senhores vereadores, essas as nossas considerações desta tribuna. Muito obrigado. Muito bem, vereadora Ana Tonelli. De acordo com o regimento interno e com as indicações das bancadas partidárias, a mesa editou o ato de número 633, de 9 de fevereiro de 2012. E eu peço agora à nova vereadora Ana Tonelli, primeira secretária da Casa, que faça a leitura deste ato. Pois não, senhor presidente. Ato 633, de 9 de fevereiro de 2012, que concede o diploma Mulher Cidadã Clara Zetkin. A mesa da Câmara Municipal de Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, considerando que o regimento interno, através da Resolução 379, de 13 de novembro de 1990, por força de autoração introduzida pela Resolução 517, de 12 de dezembro de 2006, instituiu o diploma Mulher Cidadã Clara Zetkin. Considerando que a homenagem destina-se a critério da mesa e das bancadas partidárias a quem se destacar em área filantrópica, religiosa, educacional, social, cultural, artística, política e profissional. Considerando que a entrega far-se-á em sessão ordinária alusiva ao dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, resolve, no seu artigo 1º, o diploma Mulher Cidadã Clara Zetkin é concedido a Adelaide Santana Jacinto, professora Ana Raquel Rodrigues Mendes Morini, Célia Marques Gonzalez, professora Denise Aparecida Soares, Etelvina Galvão Bellini, Maria Cristina de Oliveira Falasco, professora Maria de Lourdes Torres Potenza, Marisa Fermino e professora Mônica Aparecida de Oliveira Barranqueiros. Este ato entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Jundiaí, em 9 de fevereiro de 2012, assina a mesa, presidente, vereador Júlio César de Oliveira, segundo secretário, vereador Silvio Hermani, primeira secretária, vereadora Ana Tonelli, registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Jundiaí, em 9 de fevereiro de 2012, vem assinado também pela diretora legislativa Vilma Camilo Manfredi. Muito bem, depois de feita o esclarecimento do porquê do diploma, da leitura do ato da mesa, vamos passar à entrega dos diplomas propriamente dito. Para isso, eu convido que venha até à frente aqui a senhora Adelaide Santana Jacinto, que nasceu em Formosa, estado da Bahia, e que a partir do trabalho de catequese exercido na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em São José, do bairro Cidade Nova, passou a acompanhar as deficiências de alimentação e de saúde das famílias da região e a integrar depois, na Diocese de Jundiaí, a Pastoral da Saúde e a Pastoral do Migrante, assim como na administração pública, o Conselho Municipal de Saúde. Pela iniciativa da bancada do Partido dos Trabalhadores, a homenagem à senhora Adelaide será entregue pelos vereadoras Marilena Perdiz Negro e pelo vereador Durval Lopes Orlato. Parabéns à senhora Adelaide, que recebe um diplominha nosso aqui. Muito bem, dona Adelaide. Ela disse que o diploma dará ainda mais força a ela para continuar lutando pela nossa sociedade. Parabéns e obrigado pelo trabalho que a senhora realiza, dona Adelaide. Convido para que venha aqui à frente para poder receber o seu diploma a professora Ana Raquel Rodrigues Mendes Morini, que nasceu em Piracicaba, graduada e pós-graduada em pedagogia, foi professora e diretora de escolas públicas municipais,
tem se dedicado à filantropia através da Associação da Senhora dos Rotarianos e do Clube da Leide, instituições que presidiu, e as letras através da Academia Feminina de Letras e Artes de Jundiaí. Recebeu já desta Câmara Municipal o título de cidadã jundiaense e do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher o de conselheira benemérita. Iniciativa da bancada do Partido Progressista, a homenagem será entregue pelo vereador Antônio Carlos Pereira Neto, o vereador Doca. Parabéns a Ana Raquel. Uma justa homenagem prestada pelo vereador Doca. A nossa próxima homenageada é a senhora Célia Marques Gonzalez, que é nascida em Jundiaí, graduada em Serviço Social, participou da transformação do Departamento de Integração Social, a DEMES, em Secretaria de Integração Social, a SEMES, da qual foi diretora de Ação Social. Como coordenadora de projetos especiais, promoveu a implantação do Centro de Referência do Idoso, da creche do idoso e da Casa da Mulher Vítima de Violência. Atua hoje no Cadastro Único de Programas Sociais Federais. Presidiu e secretariou, respectivamente, os colegiados estadual e nacional da assistência social. Iniciativa da bancada do Partido Verde, a homenagem será entregue pelos vereadores Enivaldo Ramos de Freitas, Leandro Palmarini e Silvio Hermani. E a Célia, além de tudo, é uma grande amiga que eu tenho nesta vida aqui, Célia. É uma honra e me sinto muito feliz dessa homenagem prestada a você nesse Dia da Mulher. Parabéns pelo trabalho. Eu que conheço a Célia aí há um bom tempo, né, Célia, de caminhada juntos, tendo em vista que até na questão política a Célia é a vice-presidente do partido do Julião aqui, do PSDB, que nós estamos juntos lá desde 89, né, Célia? Parabéns pela homenagem. Parabéns aos vereadores do PD. Muito bem, convidamos para que venha receber a sua justa homenagem a professora Denise Aparecida Soares, que também é nascida em Jundiaí, graduada e pós-graduada em pedagogia, tem acumulado dezenas de especializações em escolas públicas municipais, foi diretora e é professora. Em escolas superiores é coordenadora pedagógica e professora em cursos de graduação, de pós-graduação e de orientação de estágio. Cursa a graduação em letras, além do que é professor em cursos preparatórios. Iniciativa da bancada do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, a homenagem será entregue pelos vereadores Fernando Manuel Bard e José Carlos Ferreira Dias. Parabéns à professora Denise por essa justa homenagem.
Muito bem, Denise. Convidamos agora para que se faça presente aqui para receber o seu diploma a senhora Etelvina Galvão Bellini, que nasceu em Jundiaí e descende, como muitos nessa cidade, de imigrantes chegados na Itália no final do século XIX e dedicados ao cultivo da uva, trabalho a que também ela se dedicou. Mulher ativa e prestativa, tem tido participação nas promoções comunitárias, sociais e religiosas do bairro da Roseira, bem como nos bairros da Toca e do Caxambu. Participação esta que já soma 40 anos de apoios e de serviços voluntários prestados às festas que animam aquelas comunidades e sustentam as obras socio-religiosas locais. Iniciativa da bancada do Partido Social Democrata Cristão, a homenagem será entregue pelo vereador Domingos Fontebasso. Parabéns à senhora Etelvina, que por participar voluntariamente lá da região do bairro da Roseira, da Toca e do Caxambu, não deve ter tempo nem de cozinhar em casa, só fica nas festas, né, dona Etelvina? Porque é uma região que tem festa sempre. Muito obrigado pelo trabalho que a senhora realiza na nossa sociedade. A nossa próxima homenageada é a senhora Maria Cristina de Oliveira Falasco, que nasceu em Olímpia, graduada em jornalismo, cursou também teatro, foi assessora de imprensa na Prefeitura Municipal de Jundiaí e jornalista nos principais veículos de comunicação locais e de São Paulo, entre eles o Jornal de Jundiaí, Jornal da Cidade, Jornal Estado de São Paulo e Revista Veja Interior. Entre outros trabalhos, a Maria Cristina trabalhou pelo tombamento da Serra do Japi e a incorporação do Teatro Buritiama ao patrimônio histórico. Acham-se entre os episódios que registrou para a história local. A iniciativa é da bancada do Partido da Social Democracia Brasileira e a homenagem será entregue pelos vereadores Ana Tonelli, Gustavo Martinelli, José Galvão Braga Campos e pelo irmãozinho dela, o vereador Júlio César de Oliveira, né? Eu tenho muita honra de ter a Maria Cristina como minha irmã, porque sei dos trabalhos que ela já realizou nessa vida e eu acho que essa é uma homenagem justa também que a gente presta a você, minha querida irmã. Parabéns. E agora ela pode acrescentar no currículo também que ela foi rainha do Refogados esse ano aqui, né? Bem, vamos dar sequência às nossas homenagens, né? A próxima homenageada é a professora Maria de Lourdes Torres Potenza, que nasceu em São Paulo, graduada em Pedagogia, tem especializações e pós-graduação. Foi professora de escolas públicas estaduais, supervisora regional de educação fundamental do Serviço Social da Indústria, o SESI,
e secretária municipal de Educação e Cultura, além de presidente do Conselho Municipal de Cultura e da Comissão Municipal do Mobral. Fomentou a criação da Biblioteca Pública, do Museu Municipal e da Escola Superior de Educação Física de Jundiaí e recebeu já do Legislativo o título de cidadã jundiaense e a medalha Petronila Antunes. Iniciativa da bancada do Partido Popular Socialista, a homenagem será entregue pelo vereador Paulo Sérgio Martins. E também a nossa querida Lurdinha, como ela é mais conhecida, é a presidente de honra do Clube da Leite. Nossa próxima homenageada, e eu até convido para que já também se dirija aqui à frente, é a senhora Marisa Fermino. Nasceu em Jundiaí e, enquanto cursava os estudos regulares na Escola Estadual Professor Adonir Ladeira, na Vila Hortolândia, o trabalho já a ocupava. Aos 11 anos, babá, aos 12 anos, diarista e depois operária em indústrias locais. Nos últimos 5 anos tem lutado para manter-se em negócio próprio como comerciante, além do que a sua disposição em auxiliar o próximo levou a ser voluntária. Há 25 anos colabora numa instituição local de assistência a crianças. Iniciativa da bancada do Partido Republicano Brasileiro, a homenagem será entregue pelo vereador Roberto Conde Andrade. Parabéns a Marisa Fermino. Parabéns, Marisa. Merecido. E a nossa última homenageada, mas não por isso menos importante, é uma questão apenas de seguirmos o nosso alfabeto, é a professora Mônica Aparecida de Oliveira Barranqueiros. Nasceu em Jundiaí, graduada em Psicologia, exerceu o magistério em instituição de ensino privada, além de ter sido coreógrafa, modelo fotográfico e apresentadora de eventos.
Também atua na mídia, na imprensa local, é colunista de moda e na televisão, onde se lançou. Há 5 anos é apresentadora de programas de moda e beleza e comportamento. Iniciativa da bancada do Partido Trabalhista Brasileiro, a homenagem será entregue pelo vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Parabéns à professora Mônica por essa homenagem. Muito bem. Cumprida, portanto, esta fase da sessão ordinária de hoje, reservada à entrega do diploma Mulher Cidadã Clara Zetler, a Casa cumprimenta as mulheres aqui homenageadas e, através delas, cumprimenta todas as mulheres pela comemoração do Dia Internacional da Mulher no dia 8 de março. A Casa, antes de encerrar, vai passar... A vereadora Ana Tonelli, me parece que me havia solicitado para falar alguma coisa. Não? Então acho que me enganei. Então, a Casa agradece a presença de todos e convida para os cumprimentos as homenageadas. Muito obrigado pela presença de vocês. Continuem conosco que daqui a pouco a gente vai retomar a sessão. Vamos aos cumprimentos às nossas homenageadas. Muito obrigado. Alô. Nós convidamos as nossas homenageadas para que venham até o plenário aqui, para que a gente possa fazer, se possível, uma foto com todos os vereadores e as homenageadas. Por favor, muito obrigado.